Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre método científico ou método hipotético dedutivo. Primeiro, o que é isso? Olha só, a ciência, os cientistas querem sempre explicar o porquê e o como das coisas. É sobre isso que o método científico vai falar. Mas o que você precisa saber sobre o método científico para o vestibular? As etapas do método científico. É isso que o vestibular vai cobrar de você. Para quem faz o Unimontes e faz o PAS, isso é muito importante. A primeira, a segunda e a terceira etapa cobra método científico. Então preste atenção. Quando a gente fala de método científico, quais são as etapas? O que a gente deve perceber e saber a ordem cronológica disso? Primeiro, observação de um fato. Então, para eu fazer ciência, para eu fazer um método científico, eu preciso observar um fato, primeiramente. E aí vem um questionamento. Por que esse fato acontece? Dessa pergunta, por que esse fato acontece, surgem hipóteses. Galera, hipóteses são possíveis respostas para um fato, para um questionamento que eu fiz desse fato, ok? Então, beleza. Eu faço essas hipóteses e essas hipóteses elas devem ser testadas. Então, eu passo depois das hipóteses os testes controlados. Eu vou explicar na frente o que são testes controlados. Esses testes controlados, que eu trabalho com um grupo experimental e um grupo controle, ele vai me dar resultados. Desses resultados, eu vou chegar a uma conclusão. Olha só, esse meu resultado quer dizer que ele tem que ser exatamente o que eu pensei? Não, pode ser que minha hipótese esteja errada. E o que eu faço? Eu volto e formulo uma outra hipótese. Quando a minha hipótese é aceita, eu digo que essa minha hipótese ela foi corroborada. Ou seja, ela foi aceita, minha hipótese estava certa. O que eu pensei sobre determinado assunto, sobre determinado fato, a minha hipótese estava correta. Se estiver incorreto, eu vou dizer que ela foi refutada ou que ela foi rejeitada. Pode dizer assim, não tem problema. Beleza. Dessa análise dos resultados, eu chego a uma conclusão. E falando de método científico, é claro que é muito mais fácil a gente entender com exemplo. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, que é até uma piadinha, o que é pior do que encontrar um bicho numa goiaba? É encontrar meio bicho. Então, quando a gente fala de bicho em goiaba, dá pra gente também trabalhar em método científico. E isso cai no vestibular. Professor, mas cai esse exemplo? Cai esse exemplo, tá? Olha só, o exemplo que eu consigo observar, qual o fato? As goiabas estão com bicho, isso é um fato. Olha só, pessoal, eu já achei que essas goiabas, elas nasciam com um bicho já. Eu, quando era pequeno, ia lá na roça, o pessoal falava isso comigo. E eu acreditava, Falava, pô, mas esse bichinho foi subindo pela goiabeira e chegou na goiaba. Mas olha só, se eu tenho goiabas que estão com bicho, eu posso ter uma hipótese. A hipótese é que moscas colocam suas larvas nessas goiabas. É minha hipótese. Eu vou partir, então, para um teste. E esse teste ele tem que ser um teste controlado. Galera, quando eu falar de teste controlado, é aquele teste que tem um grupo controle e um grupo experimental. Olha só, o grupo experimental é aquele grupo que eu vou fazer o meu experimento. E o grupo controle vai servir para eu comparar os resultados, beleza? Controle serve para eu comparar os resultados, danadinhos. Preste atenção. Então, olha só, com o grupo experimental, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir determinadas goiabas. Eu estou fazendo um experimento, eu cubro essas goiabas, beleza? O grupo controle, eu mantenho as goiabas do jeito que elas estão, beleza? O que eu espero então que aconteça? Quando o tempo passa ali, eu faço análise depois. É claro que eu não vou fazer com uma goiaba só ou em duas, eu vou fazer num monte de goiaba, Eu preciso de ter uma grande amostragem para o meu método científico ter consistência, para o meu resultado ter uma consistência. Quando eu cubro essas goiabas, então, eu vou partir para um resultado. Qual o meu resultado? As goiabas que são cobertas com plástico, galera, elas apareceram sem bicho. Opa! Se essas goiabas que foram cobertas com plástico apareceram sem bicho, isso quer dizer que minha hipótese, ela foi o quê? Corroborada. Ou seja, por que as goiabas têm bicho? As goiabas têm bicho porque as moscas colocam suas larvas nas goiabas, ok? Pronto. Esse resultado, essa análise desse resultado, fez eu chegar a uma conclusão. Minha hipótese, então, foi o quê? Aceita, ok? Pessoal, outro detalhe importante que a gente tem que lembrar dentro do método científico é a história dos placebos, ok? Os placebos são medicamentos, entre aspas, porque na verdade ele não contém um princípio ativo. Mas quem toma o placebo acha que está tomando uma medicação.
ok? Isso é feito em testes farmacêuticos ou médico-farmacêuticos. Olha só, dentro do placebo, imagine que eu esteja testando medicamento sobre diabetes. Aí eu pego uma galera que tem diabetes e outra galera também que tem. Para uma galera, para um grupo, eu vou dar o medicamento mesmo, é meu grupo experimental. Para outra galera, eu vou dar o medicamento, mas sem o princípio ativo, que eu vou chamar de placebo. Para que serve isso? Para eu comparar o resultado. E para que a parte psicológica não influencie, porque tem gente que só o simples fato de estar tomando medicamento, ele já se sente melhor. Eu, por exemplo, às vezes eu vou no médico e já saio de lá mais melhorado. Pô, tô melhor, né? Porque eu consultei. E isso existe. A ciência tem algumas pesquisas que provam isso, por exemplo. Então, olha só, dentro do placebo, a gente trabalha de duas formas. Existe o placebo que a gente utiliza simples, cego, simples, né? E o duplo cego, que eu trabalho com 2. Nos dois exemplos, eu vou trabalhar com 2 grupos, que é o grupo experimental, que toma o medicamento de verdade, e o grupo controle, que não toma, que toma o placebo. No caso do simples cego, pessoal, o que acontece? O médico, ele sabe quem é o grupo experimental e quem é o grupo controle. O médico que está avaliando, ou o profissional da saúde que estiver avaliando, ele sabe quem é o grupo experimental e quem é o grupo controle. Quem está tomando o medicamento é que não sabe se ele está tomando placebo ou se ele está tomando o medicamento real, ok? Nesse caso, simples cego. A galera sabe, a galera não sabe, perdão, e o médico sabe. No caso do duplo cego, nem o cara que está tomando o medicamento e nem quem está avaliando vai saber de fato quem é o grupo que está tomando o medicamento real e quem que está tomando placebo. Por isso que é chamado de teste duplo cego, ok? Óbvio, se é duplo cego, é muito melhor porque trabalha a questão, não deixa influenciar a questão do psicológico nem de quem está sendo testado e nem de quem está avaliando. Até porque quem está avaliando, ele pode ter, na verdade, alguma influência, né? Pode ser tendencioso em relação a isso. Beleza, pessoal? Galera, para fechar a nossa aulinha de método científico, vamos lembrar de algumas coisas. O que é importante? Eu anotei algumas coisas aqui que passam despercebidas para algumas pessoas. Uma hipótese refutada, moçada, o que é isso? Uma hipótese que não foi corroborada, aquela hipótese que eu fiz para o meu método científico e não deu certo, ela é um resultado, ok? Ou seja, porque se eu fiz um teste e a hipótese não deu certo, o meu resultado é que minha hipótese não deu certo. Então, ó, uma hipótese refutada, ela é um resultado, ok? Não se esqueçam disso, seus danadinhos. Olha só, quanto maior a minha amostra, maior a confiabilidade dos resultados. Galera, eu fiz um teste onde que eu trabalhei com a amostra de 30 pessoas. E meu resultado foi, sei lá, eu pedi uma opinião em relação, uma opinião de mercado, por exemplo. E meu resultado foi positivo. Mas quando eu fiz uma amostra, sei lá, de 100 pessoas, o meu resultado foi outro. Qual que vai me dar mais confiabilidade? O que tiver maior amostragem. Então lembrem-se disso. Para método científico, quanto maior a minha amostragem, maior a confiabilidade dos resultados. Não se esqueçam, tá bom? E outra coisa, olha, hipótese não é a mesma coisa que teoria. Às vezes a gente fala isso, eu falo assim, a minha teoria é que não sei quem está namorando com não sei quem. Isso é uma hipótese. Isso, na verdade, você está fazendo uma suposição, ok? A gente trabalha com hipótese nesse caso. A minha hipótese é que vai chover. Minha hipótese é que vai chover, mas tem gente que fala assim, minha teoria é que vai chover. Quando eu tiver hipóteses exaustivamente comprovadas, aí eu chego sim em teorias. Aí eu tenho teoria da evolução, eu tenho teoria de uma série de coisas, tá bom? Então hipótese e teoria não são a mesma coisa. Aí você fala assim, professor, e aquela questão de hipótese, teoria e lei? Galera, isso não vai ficar caindo na prova de biologia não, para você saber o que é hipótese e para você saber a diferença de hipótese, teoria e lei não, ok? Até minha próxima aula, um abraço, galera!